Hoje nós temos aqui como convidados o Dr. Silvio Pércio, engenheiro agrônomo, ex-presidente da Sociedade dos Engenheiros e responsável pelo lançamento da Pedra Fundamental. Nós vamos conversar com ele a respeito das mudanças no cenário da agronomia. Dr. Silvio, quantos anos o senhor tem de formado em agronomia? Eu formei no ano de 1959, na Escola Nacional de Agronomia, na Universidade Rural do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Estou com 56 anos de formado. Como que o senhor escolheu essa profissão? Eu sempre fui criado em fazenda, meus avós, perdi o pai muito cedo. Meu pai morreu com 36 anos, né, muito cedo. Eu fui criado praticamente com meu avô, que era um fazendeiro lá em Minas Gerais, muito rígido na condução da formação dos netos, dos filhos, mas sempre ligado a essa área agrícola. Aí fui para a escola, aí fui estudar interno, de interno eu fiz o colegial, tudo certinho, e fui para estudar agronomia justamente porque eu já tinha uma ligação com a agropecuária, com a agronomia. O senhor se formou, aí o senhor veio para São José do Rio Preto direto, o senhor foi para uma outra cidade, o senhor foi trabalhar onde? Como é que foi? É uma história meio comprida. Eu me formei, como era de Minas, em Minas naquela época tinha um serviço de extensão rural que chamava ACAR. Tinha a ACAR Minas Gerais, a ACAR Rio de Janeiro, a ACAR Espírito Santo, hoje são as Emateres. Então a ACAR Minas Gerais me convidou, tinha um agrônomo da minha terra que já trabalhava na ACAR, me convidou para trabalhar na ACAR. Eu fui trabalhar na ACAR, fui vir fazer um curso da ACAR aqui em Ipanema, em Sorocaba. Nessa vinda a São Paulo, fiquei sabendo que São Paulo abriu o concurso. Naquela época era o Carvalho Pinto, governador, e estava no auge da agronomia, aqueles planos de ação do governo, no auge da Secretaria da Agricultura. Então eu me inscrevi num concurso aqui em São Paulo para a Secretaria e passei nesse concurso. Quando eu passei nesse concurso, eu me desliguei lá da ACAR de Minas Gerais e vim para São Paulo. Aí quando eu fui assumir, era no DEMA, antigo DEMA da Secretaria da Agricultura. Aí meu diretor falou, você quer ir para onde? Eu queria ir para o Vale do Paraíba porque estava próximo de Minas e lá e tudo. Ele falou, não, você tem que ir para o interior de Minas, você precisa conhecer o interior de São Paulo, vai para o interior de São Paulo. Eu falei, olha, então vamos. Aí ele me mandou para Araraquara. Fui estagiar em Araraquara há muito tempo. Nesse período, o colega aqui, houve um acidente com um agrônomo aqui de Rio Preto e abriu uma vaga aqui nessa área da mecanização. Então ele falou, você não quer ir para Rio Preto? Eu falei, eu vou, mas com uma condição, eu vou pouco tempo, vou voltar, quero ir para o Vale do Paraíba. Mas vim para cá, assumi aqui, gostei daqui, fui ficando, casei aqui, meus filhos nasceram aqui, meus netos, e estou aqui até hoje. Viu? É um negócio impressionante, mas foi esses 50. Não tinha um mínimo conhecido aqui em Rio Preto, não tinha nenhum parente em Rio Preto, não conhecia nada dessa região. Mas estou aqui até hoje, graças a Deus. Na agronomia, na nossa região, o que o senhor lembra que aconteceu de importante em todos esses anos? A evolução, a tecnificação, a mecanização, o êxodo rural, a saída principalmente do jovem, essa evasão do campo para a cidade, a mudança nas culturas, as novas pragas, o que marcou a sua carreira profissional? Como eu trabalhei no setor de conservação do solo, o que muito me marcou foi a evolução nessa técnica de conservação do solo. Essa região aqui mesmo era muito susceptível à erosão, é uma erosão muito carente. Então houve um trabalho muito grande da Secretaria da Agricultura, divulgando novas técnicas, tudo, e que prevalecem até hoje. Até hoje não é o que se vê aqui. Hoje são trabalhos, foi fruto daquela equipe que trabalhou aqui na época de 60, negócio tudo, o resultado está aqui até hoje. Então, nessa parte de conservação, houve uma evolução muito grande. Na parte de maquinário também, o Brasil não produzia tratores. Começou a produzir tratores na época de 60, os novos tratores, então isso também evoluiu muito. Hoje, praticamente, é tudo mecanizado, né? Você vê aqui na região, a cultura da cana, por exemplo, que entrou nessa região e tem muito, praticamente é toda mecanizada, todas as culturas. Então, essa mão de obra do campo foi vindo para a cidade. Cada máquina que ia trabalhar lá dispensava tanto o pessoal da mão de obra. E esse pessoal que vieram para a cidade, muitos colocaram, mas a maioria ainda está por aí hoje procurando colocação, porque não tem uma formação, não tem nada, são pessoal que usa praticamente a parte física, não tem conhecimento nenhum. Então nessa parte houve uma regressão quanto ao aproveitamento desse pessoal do campo. Quanto aos jovens, o que a gente observa hoje em dia é que os fazendeiros de antigamente, os fazendeiros iam nas fazendas, participavam e tudo. De repente eles vieram para a cidade e os filhos também cresceram na cidade. Não houve uma sequência de atividade rural. Então eu, por exemplo, que lidei com muitos fazendeiros dessa região, os filhos dele não seguiram com os pais.
foram para a cidade, foram fazer outros cursos, seguir outras profissões. Então houve uma interrupção nessa sequência de hereditária na área de agrícola. Então isso aí houve uma... A gente observa isso até hoje. Tá, assim. Então nas fazendas hoje não tem mais ninguém residindo nas fazendas. Só mora aqui, toca a fazenda aqui fora daqui. O senhor tem fazenda? Eu tenho uma propriedade. E hoje praticamente eu fico nisso. Eu me aposentei do serviço, né? Me dedico a essas propriedades rurais que eu tenho. Gosto muito. Gosto de andar a cavalo, gosto de verificar, gosto de andar. O senhor planta o que lá? Eu tenho cana também que eu arrendei para a usina, a parte, o resto é gado, mexe com gado. E eu acho que isso dá um prazer muito grande a gente, assim. Você chega na propriedade, você vai ter que lidar com a criação, negócio, isso dá um prazer muito grande na gente. Pode não dar muito lucro, mas pelo menos dá prazer para a gente plantar aqui. Quantos filhos, doutor Silvio? Eu tenho 3 filhos. Tenho uma filha que é arquiteta, mora em Brasília atualmente. Tem uma outra que trabalha no Banco do Brasil, que é computacional, fez mecânica de computação. E tem um filho veterinário. Esse trabalha numa firma multinacional, viaja por aí tudo, é residente. Então são os 3 filhos que eu tenho. Tenho 5 netos, né? Tem um neto que já está na faculdade, entrou na PUC, está fazendo arquitetura na PUC em Campinas. Então, resumo é isso. Estamos aí hoje, minha esposa, ano que vem eu completo 50 anos de casado, né? 50 anos de casado. Para pouco. Que são para poucos, né? Então, mas a gente, graças a Deus, a gente vive bem, tudo bem, graças a Deus. A agronomia, qual é a tendência, qual é o futuro da agronomia hoje? Como que o senhor enxerga os próximos anos? Eu enxergo hoje o campo muito restrito para o engenheiro agrônomo, só porque houve muita diluição da profissão. Na minha época, por exemplo, era engenheiro agrônomo, ele praticamente cobria todas as atividades. Hoje existe o zootecnista, o florestal, o meio ambiente, o geneticista. Então houve uma dissolução, como é que se chama? Uma divisão da agronomia. Isso aí não foi bom para a classe. Então a classe hoje eu acho que ela está um pouco desvalorizada por causa disso. Você vai contratar um engenheiro florestal, quais atividades florestal? São muito restritas. Um engenheiro zootecnista, né? Um engenheiro geneticista. Então eu acho que nessa parte foi prejudicial para a agronomia. Eu não vejo assim muito esperança daquilo que a gente tinha na época, que era a profissão do futuro, né? Falava assim, agronomia é a profissão do futuro. Esse futuro foi ficando para trás, que hoje está um pouco desvalorizada a profissão. Como que o senhor vê a questão da política pública para o setor da agricultura? A balança comercial brasileira, o PIB brasileiro, deve muito à agricultura de um modo geral. Só que, em contrapartida, os produtores eles recebem muito pouco apoio ou apoio na direção errada ou de forma insuficiente. De alguma maneira, as coisas não funcionam como deveria acontecer. E os reclamos no setor são muito antigos e parece que só muda o tom da voz. Mas os problemas permanecem e vão sendo arrastados. Como o senhor enxerga essa questão da agricultura, da questão do posicionamento e, recentemente, dos movimentos sociais? Porque muitas propriedades que os donos consideram produtivas acabaram sendo invadidas por representantes de movimentos de sem terra. Hoje, em matéria de tecnologia rural, o Brasil está na ponta. Hoje a parte de soja, por exemplo, a tecnologia nossa é altíssima. Hoje o Brasil está na ponta das coisas e em outras culturas também. Até tem um ditado, onde o governo não põe a mão, a coisa vai para frente. Porque hoje está muito evoluída essa parte aí. Quanto a essa parte do governo em si, na minha opinião, a assistência técnica hoje é precária, porque as firmas hoje, todas elas têm seus técnicos. Se ela te vende um adubo, ela tem o técnico que te dá assistência. Se ela te vende um inseticida, um produto, ela tem os técnicos. E mesmo a parte particular hoje tem contratado muita boa assistência técnica. O governo, por exemplo, deveria ficar só na parte de fiscalização, que eu acho que ficaria... Em São Paulo, por exemplo, existia aqui a parte do governo, que hoje praticamente não existe mais essa parte de assistência técnica no campo, não tem mais. Quanto a esses sem terra, esse pessoal, eu acho que isso aí o governo deu muita colher de chá, vamos dizer assim, eles tomaram muita força. Então esse pessoal é prejudicial, porque você está vendo todo dia na televisão, fazendas produtivas sendo invadidas, destruídas benfeitorias, essas coisas todas. Isso não é um grupo que interessa produzir. Esse é um grupo de bandaleiros que está fazendo bagunça, não é isso. Se você for analisar lá, capaz que nem enxada, aqueles caras nunca conseguiram pegar uma enxada para trabalhar na roça. O senhor acha que a reforma agrária, doutor Silvio, algum dia vai sair do papel? Não, eu acho que é necessário, às vezes, em certos pontos, mas tem que ser com objetividade,
com tranquilidade, com transparência, não assim de você invadir uma propriedade, ficar lá e obrigar o governo a fazer a desapropriação para poder fazer reforma agrária. Eu acho que não é por esse lado, né? São terras boas, terras produtivas. Você vê aquela região lá onde os índios estavam lá, a região que estava produzindo, passou para os índios, hoje virou bagunça, né? Ninguém está produzindo mais nenhuma, né? Coisa nenhuma. Eu acho que deixa a iniciativa privada tocar, que a coisa vai para frente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais informação no Sociedade em Pauta. Prestar benefícios diferenciados, melhor qualidade de vida aos mutualistas. É assim que a Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS, fundada em 1977, trabalha com dedicação e profissionalismo. Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos foi criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, para oferecer aos seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. Mas afinal, quais são os benefícios que a Mútua disponibiliza para você, mutualista? A resposta você confere agora. Vamos conhecer agora os benefícios reembolsáveis que a Mútua disponibiliza para os mutualistas, com juros diferenciados em relação aos praticados pelo mercado financeiro. O Garante Saúde é o auxílio financeiro reembolsável aos associados e dependentes que necessitam de assistência médica, hospitalar, odontológica ou para aquisição de medicamentos. Mobilidade, item fundamental no mundo moderno. Oferecemos o auxílio veículos para que você possa adquirir o seu próprio meio de transporte, seja ele usado ou novo, do tamanho do seu sonho. Auxílio agropecuário. Esse benefício traz vantagens como aquisição de animais, materiais, insumos, equipamentos, máquinas e implementos. Você planta seus sonhos e colhemos junto com você. O Construa Já é um auxílio para você associado ou dependente que necessita de recursos para reforma, construção de sua residência ou até mesmo do seu escritório, pagando mão de obra, adquirindo equipamentos, móveis planejados e materiais. O Auxílio Educação foi desenvolvido para promover uma melhor capacitação para o associado e dependente que desejam se aperfeiçoar. Cursos técnicos, graduação, especialização, extensão, mestrado e doutorado, fornecidos por instituições de ensino legalmente habilitadas. Família Maior é o auxílio para aquele que necessita de recursos para custear despesas gestacionais, matrimoniais, núpcias e adoção. A Mútua faz o possível e o impossível para que esse momento seja como deve ser, inesquecível. O empreendedorismo é o auxílio criado para microempreendedores. Aqui, você, associado, utiliza como quiser. Investimentos fixos, capital de giro, seja para um investimento em seu próprio negócio ou mesmo para um novo empreendimento. O Férias Mais é o auxílio financeiro reembolsável para associados e dependentes que necessitam custear despesas provenientes de férias, como passagens aéreas, hospedagens e traslados. Quer viajar? Fale conosco, a Mútua resolve. O Equipa Bem é o auxílio financeiro reembolsável para associados e dependentes que necessitam adquirir equipamentos, aparelhos eletrônicos, móveis,
hardwares e softwares para o desenvolvimento de suas atividades profissionais. Ajuda mútua é o auxílio financeiro reembolsável mensal de até 5 salários mínimos quando o associado estiver desempregado temporariamente ou se for profissional liberal com falta eventual de trabalho ou ainda em casos de invalidez temporária. Apoio Flex. Esse benefício custeia despesas pessoais ou profissionais não previstas nos outros benefícios oferecidos. Você planeja e nós fazemos acontecer. E você ainda pode contar com outros 6 benefícios. Com o benefício Propriedade Intelectual, o mutualista já pode custear despesas com registros de marcas, patentes, direitos autorais, softwares, desenhos industriais, transferências de tecnologia, domínios de internet, pesquisas, contratos de assistência técnica e de consultoria, licenças e diversas outras áreas de propriedade intelectual e industrial, tanto para projetos pessoais quanto empresariais. O mutualista também pode contar com apoio para a aquisição de tecnologias, equipamentos e serviços para a implantação de sistemas de energia renováveis, como a eólica ou a solar, por meio de auxílio financeiro reembolsável. Esses recursos podem ser utilizados em projetos na sua residência, empresa ou propriedade rural. É a Mútua trabalhando com responsabilidade socioambiental. A Mútua ainda oferece apoio total ao associado para o desenvolvimento e criação de novos produtos e serviços, desenvolvidos por você ou por sua empresa. Inovação sempre. Você cria e a Mútua te ajuda. O mutualista pode contar com o apoio e os serviços da Mútua para a aquisição ou quitação de imóveis, terrenos, lotes e para pagamentos de despesas cartoriais. A casa própria aqui não é um sonho, é uma realidade. Com o aporte PREB, você pode obter recursos financeiros para realizar contribuições esporádicas em planos de previdência instituídos ou administrados pela Mútua. A Mútua não mede esforços para a realização dos seus projetos e a manutenção do seu padrão de vida na aposentadoria. Segurança e tranquilidade para você e sua família. As preocupações assistenciais sumiram para o mutualista. Agora, o Assistencial Express vai atender aqueles que não foram contemplados pelos benefícios reembolsáveis e sociais e que se encontram em situações de vulnerabilidade social e financeira. Perda de renda e bens, aquisição de medicamentos, tratamentos em geral, estado de calamidade pública ou situação de emergência. Se você tem qualquer problema, a gente resolve. Afinal, ser feliz é tudo que se quer. Você acabou de conhecer todos os benefícios reembolsáveis que a Mútua oferece para você, associado. A Mútua oferece benefícios sociais de caráter não reembolsável para os associados carentes de recursos por meio de ajuda de custo mensal. Em casos de falecimento do associado, o auxílio pecúlio por morte garante indenização aos seus dependentes e também o auxílio para despesas com funeral e encargos. Sempre pensando no bem-estar dos profissionais da área tecnológica brasileira, a Mútua busca constantemente inovar para atender ainda mais aos anseios e às necessidades dos associados. Os associados da Mútua ainda contam com um clube de vantagens que oferece descontos em diversos produtos e serviços das marcas mais conceituadas. Já no segmento de convênios, a Mútua oferece desconto em diversas empresas, como hotéis, seguradoras, agências de viagem e instituições de ensino. Quem
Quem é associado pode contratar ainda planos de saúde com mensalidades exclusivas e pode se inscrever em um plano de previdência privada complementar para assegurar a sua estabilidade e um futuro tranquilo. Para mais informações de como se associar, detalhes sobre cada um dos benefícios e serviços, prazos de reembolso e formas de concessão, acesse o site www.mutua.com.br ou ligue 0800 61 0003. O Sociedade em Pauta fica hoje por aqui. Nós agradecemos pela companhia e esperamos que todos permaneçam ligados na programação da TV da Sociedade. Um forte abraço e até a próxima semana.